Vocês me perguntam o que fazer quando o bebê começa a morder, começa a beliscar, a bater, a jogar coisas no chão, a ter qualquer tipo de comportamento que é inaceitável, mas que o bebê ainda não tem uma compreensão do que é certo e do que é errado, né? Então a primeira coisa a fazer é justamente ter essa compreensão de que o bebê ele não tem esse entendimento real do que ele está fazendo. Ele pode até já ter uma certa idade e perceber que é errado, mas ele testa, ele insiste, ele fica brabo, o reflexo dele quando fica brabo é fazer aquilo. E qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? Ensinar, educar, conduzir. Então eu nunca posso achar que o meu bebê não tem jeito, né? Eu vou estar desistindo do meu bebê. Eu preciso saber que se eu for consistente e constante naquilo que eu faço, em algum momento eu vou conseguir ensinar o meu bebê. E nunca é tarde para começar. Eu não posso, só porque o meu bebê é pequenininho, deixar que ele me bata, porque eu acho que ele não vai entender a minha orientação de que não pode fazer. Por isso é muito importante, desde que o bebê nasce, a gente sempre conversar com o bebê. Porque, na verdade, a gente não sabe qual é o momento em que ele passa a entender. Porque como ele não fala e não interage, ele já pode estar entendendo certos comandos, entendendo certas coisas, e eu tô deixando de ensinar aquilo para ele, por achar que ele ainda não é capaz. Então a gente sempre conversar vai fazer com que o bebê aprenda mais rápido, entenda mais rápido as coisas, né, as palavras, aprenda as coisas antes, por mais que ele não fale. E eu não vou perder o momento em que ele começa a entender aquilo, a ter compreensão daquilo. Então sempre conversar, explicar que tá trocando a roupa, que esse é o pé, que agora vamos tomar banho, e olha a água gelada, e essa comidinha tá quente. Sempre conversar com o bebê, porque isso é ensinar. Isso eu tô estimulando o meu bebê para que ele aprenda e se desenvolva. Então a partir do momento que o meu bebê fez uma coisa errada, eu não vou só porque ele é pequeno fingir que aquilo não aconteceu. Eu preciso olhar para ele com firmeza e dizer, não, não pode. Porque ele vai ver no meu rosto uma coisa ruim, né? Eu não preciso gritar, eu não preciso me descontrolar, mas eu não posso dizer, não, filho, com um sorriso no rosto, com um rosto amável. Ele precisa entender a diferença entre o que ele está fazendo de certo, que é quando eu estou ali sorrindo, quando eu estou ali manifestando contentamento, quando eu estou com um sorriso no rosto, e quando eu faço não. Isso não pode. Isso não é aceitável. E dependendo do que for, ele tá me batendo, eu sei que ele vai me bater, eu seguro a mãozinha dele, eu vou olhar e vou dizer não. Não faz. E se ele insistir, eu vou retirar de onde ele tá, eu vou tirar o objeto dele, se ele estiver jogando alguma coisa, se ele estiver usando alguma coisa para ficar batendo na mesa, tá batendo com uma colher na mesa, né? Eu digo não, se ele continua, eu retiro aquela colher e distraio ele com alguma outra coisa, né? Caso ele fique chorando, ou tiro ele dali. Eu preciso agir. Não é porque o bebê é pequeno que eu vou estar num restaurante deixando que ele bata com um talher na mesa. Se preciso for, eu preciso agir como responsável por ele, que tá, além de fazer uma coisa errada, é uma coisa que incomoda as outras pessoas. Eu preciso pegar esse bebê, retirar ele dali, distrair ele com outra coisa para que ele volte diferente e fazendo outra coisa. Eu preciso, né, levar alguma coisa para ele fazer, um lápis para ele e um papel para ele desenhar, uma bolinha para eu jogar com ele na rua no local do restaurante que tenha enquanto ele espera, um carrinho, alguma coisa. Não telas, né, gente? A gente não precisa usar telas para distrair a criança, mas então eu preciso desviar essa atenção. O que eu não posso é fingir que aquilo não tá acontecendo por achar que o meu bebê não vai entender, por não querer dizer um não pro meu bebê. Então ele começou a morder.
Eu vou tirar, eu vou dizer que dói, eu vou fazer eu vou colocar no meu rosto uma expressão para mostrar para ele que aquilo é inaceitável. E quando o bebezinho até já é um pouco maior, né? Um bebê sei lá, 1 ano e meio, um bebê que de repente já caminha e tudo, né? Eu vou ainda, se ele jogou alguma coisa no chão, eu vou pedir para que ele pegue aquilo. Eu vou fazer com que ele junte aquilo que ele jogou. Então eu vou dar o exemplo aqui do meu filho, que ele, desde muito pequenininho, desde meses, assim, que ele sentava na mesa para comer, ele jogava coisas no chão. Não só no momento das refeições, como em outros momentos. Se ele estava no colo, a gente dizia um não, ou a gente fazia qualquer coisa que deixasse ele contrariado, ele pegava o que ele tivesse na mão ou o que tivesse na frente dele e atirava no chão. Eu fiz o que eu precisava fazer. Em todos os momentos em que ele jogava alguma coisa no chão, eu segurava a mãozinha dele e dizia: não, não pode. Eu pegava aquilo do chão e eu colocava ele de volta. E se ele ameaçava pegar, eu dizia que não. E aí deixava fora do alcance, né? Enfim, eu ia lidando com aquilo, mostrando para ele que aquilo não era aceitável. Resolveu em um dia? Não. Resolveu em 1 semana? Não. Resolveu agora. Isso ele começou a fazer desde que ele começou a comer. Desde 6 meses ele fazia isso, tá? Foi resolver agora com mais de 1 ano e meio. Ele passou muito tempo jogando as coisas. E por esse mesmo tempo, eu passei falando para ele que não podia. Agora, ele joga as coisas no chão em situações muito pontuais. E ele não parou de fazer simplesmente porque ele foi crescendo. Porque ele fazia porque ele estava revoltado, né? O bebê, ele pode jogar coisas no chão porque ele está descobrindo as coisas, ele joga, né? Ele quer entender o que está acontecendo, mas nem sempre é isso, né? O meu filho, ele jogava por revolta, por ter recebido um não, por ser contrariado. Ele pegava, olhava com cara feia, pegava aquilo e jogava no chão. Então, se eu não colocasse limite naquilo, não ia parar. Ele sempre ia usar o arremessar coisas como forma de extravasar a indignação dele. Então, eu estou fazendo isso, ainda estou precisando fazer, porque tem momentos que ele ainda faz, mas é muito menos do que antes. Mas muito menos. E não é porque ele, em um dia, em 1 semana, não respondeu aquilo que eu desisti, né? Então, às vezes, vocês podem me dizer: mas eu já tô há 1 semana dizendo não pra ele e ele continua me mordendo. E você vai continuar dizendo não pelo tempo que for preciso. Independente do que o seu filho esteja fazendo de errado. O que você não pode é deixar. Então, o bebê tá no seu colo, né? Já é um bebezinho assim, com um entendimento um pouquinho maior, né? De 1 ano, 1 aninho e pouco. Ele foi bater em você, você segura a mão e diz: não, não pode bater. Faz ele fazer carinho, mostra o que pode fazer. Se ele insiste em bater, você coloca ele no chão e diz pra ele: se você não souber ficar no meu colo, se você vai ficar me batendo, você perde o direito de ficar no colo, você não vai ficar no colo da mamãe. Entende? Você vai conversar com seu filho, você vai explicando para ele. Os bebês, eles entendem muito mais do que a gente imagina, tá? A partir de 1 ano, o entendimento deles começa a se desenvolver de uma forma impressionante. Então, antes de eles falarem as primeiras palavras ou formularem frases, eles já entendem. Como é que eu sei que o meu bebê está entendendo? Porque eu digo assim para ele: filho, vai lá e pega tal coisa, vai lá e joga tal coisa no lixo, porque eu estou ensinando ele, porque eu estou, desde que ele nasce, conversando, explicando, mostrando e estou permitindo que ele ganhe esse conhecimento. Então, se eu sempre falo uma coisa para ele, ele passou a fazer, ele entendeu aquilo. Então, ele entende também que ele me bateu, a consequência foi ele não ter o direito de ficar no meu colo. Entende? Então, daí você explica: se você... Pode ser que ele não esteja entendendo. E aí você vai pegar no colo de novo e fazer carinho. Entende? Vocês precisam lidar com o filho de vocês de uma forma em que vocês comecem a passar para eles a percepção das coisas. Porque eles vão
Se não estão entendendo agora, logo eles vão passar a entender. E vocês não vão perder esse momento em que ele não entendia e passou a entender. Porque se esse momento passa e você não está agindo, e ele passa a entender e você não corrige, ele entende que aquilo pode. Aí depois é mais difícil de cortar, né? É mais difícil de mudar um hábito que ele criou. Então, por isso, desde pequenininho, haja. Desde pequenininho, explique o que é certo, o que está errado, dentro de uma possibilidade de entendimento da criança, né? E mesmo assim, mesmo a gente falar coisas relativamente complexas, não tem problema. Porque a gente está ensinando, a gente está conversando, a gente está dando a possibilidade para que o cérebro dele compreenda aquilo, né? E a gente está ensinando. E é essa a nossa responsabilidade, estar ali para o que for preciso, pelo tempo necessário para que o nosso filho aprenda.